Olá! Hoje eu trago para vocês uma história desse livro aqui, O Dom da História, uma fábula sobre o que é suficiente, da autora Clarissa Pinkola Estés. Essa fábula é uma história sobre um grande sábio, o Baal Shem Tov. Diz assim: o amado Baal Shem Tov estava à morte e mandou chamar seus discípulos. Sempre fui o intermediário de vocês, e agora, quando eu me for, vocês terão de fazer isso sozinhos. Vocês conhecem o lugar na floresta onde eu invoco a Deus? Fiquem parados naquele lugar e ajam do mesmo modo. Vocês sabem acender a fogueira e sabem dizer a oração. Façam tudo isso e Deus virá. Depois que o Baal Shem Tov morreu, a primeira geração obedeceu exatamente às suas instruções e Deus sempre veio. Na segunda geração, porém, as pessoas já se haviam esquecido de como se acendia a fogueira do jeito que o Baal Shem Tov lhes ensinara. Mesmo assim, elas ficavam paradas no local especial na floresta, diziam a oração e Deus vinha. Na terceira geração, as pessoas já não se lembravam de como acender a fogueira nem do local na floresta, mas diziam a oração assim mesmo, e Deus ainda vinha. Na quarta geração, ninguém se lembrava de como se acendia a fogueira, ninguém sabia mais em que local exatamente da floresta deveria ficar e finalmente não conseguia se recordar nem da própria oração. Mas uma pessoa ainda se lembrava da história sobre tudo aquilo e a relatou em voz alta, e Deus ainda veio. Então, nesse livro aqui, O Dom da História, uma fábula sobre o que é suficiente, a Clarissa ela vai trazer para gente reflexões a respeito da importância da gente cultivar e reproduzir para os nossos filhos, para os nossos netos, as histórias, as fábulas, os contos de fadas que a gente aprende desde a nossa infância. Assim, a gente consegue perpetuar esse conhecimento que acaba se tornando transgeracional e vai sendo repetido de geração a geração. E o que é suficiente? É suficiente que apenas uma única pessoa possa continuar, possa prosseguir a contar essa história. Porque se uma única pessoa lembrar da história e contar, essa história não vai se perder no universo imenso de histórias que existem até hoje. Então, nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês sobre essa importância, sobre como é importante a gente preservar as nossas histórias, as nossas raízes culturais e como é importante a gente passar para as novas gerações a história, mesmo de forma verbal, porque foi assim que foram feitas durante muitos séculos. Muitas histórias que nós conhecemos hoje, da Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, da Gata Borralheira, elas foram passando de forma oral e hoje elas estão registradas em livros e foram registradas ao longo dos séculos por diversos autores. Isso é muito importante, é uma preservação da nossa cultura. E qual é a grande chave? A grande chave é que esses contos, essas histórias, esses mitos, eles dizem muito sobre a alma humana. Muitas dessas histórias míticas, muitas dessas histórias narradas nos contos, nas fábulas, elas trazem um pouquinho da história que é do humano, que é universal. Então, hoje eu queria compartilhar com você sobre isso e espero você no próximo vídeo.